Olá, eu sou Adam Smith. Quando caminhei pelas ruas de paralelepípedos de Edimburgo e observei o fervilhar dos mercados em Kirkcaldy, a minha mente foi tomada por uma inquietância profunda. Eu via mercadores negociando lã, ferreiros forjando ferramentas e padeiros assando pão. A Europa da minha época estava completamente cega por uma doutrina opressora chamada mercantilismo. A crença tacanha de que a riqueza de um império se media pela quantidade de ouro e prata trancafiada em seus cofres reais. Eles acreditavam que o comércio era um jogo de soma zero. Para uma nação enriquecer, a outra precisava sangrar no campo de batalha. Essa falácia não apenas gerava guerras inúteis, mas mantinha a base da sociedade na mais absoluta miséria. Eu precisava desvendar a verdadeira anatomia da prosperidade. A minha tese central, a força motriz que decidi expor ao mundo, é que a verdadeira riqueza de uma nação não repousa em seus metais mortos, mas sim no trabalho anual de seu povo e na capacidade contínua de produzir bens que melhorem a vida humana. A maior melhoria nas forças produtivas do trabalho repousa em um único conceito: a divisão do trabalho. Acompanhe-me mentalmente até uma modesta fábrica de alfinetes. Um operário isolado, não treinado, por mais que se esforce, mal conseguiria fazer um único alfinete por dia. No entanto, ao dividir essa fabricação em 18 operações distintas, onde um estica o arame, o outro o corta, um terceiro afia a ponta, 10 homens conseguem produzir 48.000 alfinetes em um único dia. Esse é o milagre da especialização. A mediocridade generalizada é o inimigo frontal da abundância. Ao nos especializarmos, nós nos tornamos independentes na criação, mas dependentes uns dos outros na troca. E é aqui que reside o brilho do auto-interesse. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nós esperamos nosso jantar, mas da profunda atenção deles aos seus próprios interesses. Quando você entra no mercado, você não apela à humanidade do vendedor, você apela ao auto próprio dele. Ele não lhe fornece a carne por piedade, mas porque deseja os seus recursos para sustentar a própria família. Essa troca voluntária cria um sistema orgânico perfeito. A aplicação prática imediata para você é óbvia. Pare de tentar ser um mestre raso em todas as artes. Descubra a sua vantagem única e afie a sua lâmina até a perfeição absoluta. Ao resolver um problema específico para o mundo, você eleva o estándar de vida de todos, maximizando o seu próprio retorno. Se a divisão do trabalho é o motor que move o mundo, o capital acumulado é o combustível inegociável. Antes que a divisão do trabalho possa ser levada a um grau de perfeição, um estoque de bens deve ser previamente armazenado. Um tecelão não pode se dedicar inteiramente à sua arte se não tiver acumulado comida suficiente para subsistir até que a teia seja concluída e comercializada. O capital, portanto, divide-se naquilo que é consumido apenas para a sobrevivência imediata e naquilo que é investido para gerar receita. Preste atenção: o dinheiro, o papel e a moeda, em si mesmos, não são riqueza. Eles são apenas a grande roda da circulação. A verdadeira riqueza cresce quando a proporção de trabalhadores produtivos, cujo trabalho se fixa em um bem ou valor tangível, supera esmagadoramente a de improdutivos. A causa imediata do aumento do capital não é a indústria pura, é a frugalidade. Todo indivíduo pródigo que gasta sem freios é um inimigo público da prosperidade, enquanto todo homem frugal é um benfeitor silencioso da sociedade. Quando você gasta tudo o que ganha em luxos efêmeros e aparências, você destrói recursos que poderiam ter sido empregados para colocar mentes produtivas para trabalhar. Porém, quando você poupa e reinveste o seu capital em terroles, em máquinas ou na sua própria educação, você está essencialmente comandando o trabalho do futuro.
O capital exige manutenção agressiva e inteligência na alocação. A sua tarefa mais crítica na arena econômica é dominar a arte de reter o excedente. Você deve viver abaixo dos seus meios, não por uma mesquinhez patética, mas por pura visão estratégica. A acumulação de capital é a única força capaz de comprar a sua liberdade de ação, permitindo que você crie sistemas complexos em vez de ser engolido por eles. Sem a disciplina da poupança, você estará eternamente preso na roda de hamster do trabalho de subsistência, incapaz de financiar a própria inovação. O capital não é dinheiro. O capital é tempo humano armazenado. Você deve investi-lo com a gravidade de quem está desenhando a arquitetura do próprio destino. A opulência e a prosperidade das nações não cegam caminhos aleatórios. Historicamente, após a queda sombria do Império Romano, a Europa mergulhou em um arranjo feudal asfixiante, onde a terra deixou de ser vista como meio de subsistência para se tornar um mero instrumento de poder e proteção de tiranos locais. Isso retardou nosso desenvolvimento em séculos. A ordem natural do progresso dita que a maior parte de um capital de uma sociedade deve ser direcionada primeiramente para a agricultura e a extração, em seguida para a manufatura e as indústrias, e apenas por último para o comércio exterior. As cidades precisam das bases rurais e o campo precisa dos bens das cidades. No entanto, a história do nosso continente inverteu essa ordem de maneira fascinante. O comércio exterior, impulsionado pelas cidades, introduziu o gosto por manufaturas finas, e isso desmantelou gradualmente o poder absoluto dos senhores feudais. Quando os barões começaram a gastar todas as suas rendas em fivelas de diamante escocês e sedas francesas importadas, em vez de sustentar exércitos particulares de servos e vassalos, eles trocaram seu poder de opressão por um pedaço de luxo. Essa transição silenciosa, movida pela vaidade e pelo comércio, trouxe a ordem, instituiu o bom governo e garantiu a liberdade dos indivíduos. O comércio civilizou os senhores de guerra. O que você, como indivíduo, deve extrair desse vasto processo histórico é o inquebrável princípio da fundação sólida. Não tente, sob hipótese alguma, construir o telhado do seu castelo antes de erguer as paredes grossas. A grande massa de pessoas busca desesperadamente os frutos brilhantes do comércio exterior, os atalhos para a riqueza, as posições de status e os investimentos milagrosos, sem jamais terem cultivado a agricultura de suas próprias habilidades básicas e do seu caráter moral. Construa seu valor intrínseco, garanta sua base de sustentação material, física e intelectual primeiro. A verdadeira prosperidade floresce sempre de dentro para fora. Nós confrontamos agora os grandes erros sistêmicos que destroem sociedades. O mercantilismo, com a sua obsessão doentia em manter balanças comerciais favoráveis através de tarifas, restrições e monopólios estatais, é um veneno que beneficia meia dúzia de produtores à custa do sofrimento de milhões de consumidores. Governos arrogantes tentam direcionar o capital privado para indústrias que consideram estratégicas, mas ouça bem. Nenhum estadista, por mais letrado que seja, possui a presciência divina necessária para decidir onde o capital de um homem será melhor empregado do que o próprio homem que suou para conquistá-lo. Quando a lei tenta regulamentar o que o mercado livre deveria guiar, ela inevitavelmente dá à luz a ineficiência, o contrabando e a corrupção sistêmica. Nós confrontamos agora os grandes erros sistêmicos que destroem sociedades. O mercantilismo, com a sua obsessão doentia em não ter balanças comerciais favoráveis, através de tarifas, restrições e monopólios estatais,
É um veneno que beneficia meia dúzia de produtores às custas do sofrimento de milhões de consumidores. Governos arrogantes tentam direcionar o capital privado para indústrias que consideram estratégicas. Mas ouça bem, nenhum estadista, por mais letrado que seja, possui a presciência divina necessária para decidir onde o capital de um homem será melhor empregado do que o próprio homem que suou para conquistá-lo. Quando a lei tenta regulamentar o que o mercado livre deveria guiar, ela inevitavelmente dá à luz a ineficiência, o contrabando e a corrupção sistêmica. É aqui que opera a força mais inexorável de todas as minhas observações: a mão invisível. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para encontrar o emprego mais vantajoso para o seu capital e o seu intelecto. E ao fazer isso, ele busca unicamente o seu próprio ganho, mas ele é guiado por uma mão invisível para promover um fim benéfico que sequer fazia parte da sua intenção original. Ao buscar o seu próprio interesse, ele promove o da sociedade de forma infinitamente mais eficaz do que quando tenta de forma demagógica promovê-lo intencionalmente. Abandone a ilusão do controle absoluto. Remova as barreiras artificiais da sua própria vida e permita que os sistemas se ajustem organicamente. Mas não se engane, eu jamais defendi uma sociedade sem lei. Para que a mão invisível dance, ela precisa de um palco blindado. O soberano, ou o Estado, possui 3 deveres vitais que não podem ser negligenciados: proteger a sociedade de violência externa, proteger cada membro de injustiça externa ou interna e manter certas instituições públicas, como a educação básica e a infraestrutura pesada, que nunca dariam lucro imediato a um indivíduo isolado. A extrema divisão do trabalho pode entorpecer a mente humana se não houver um investimento rigoroso na vivacidade intelectual do povo. Tributos são justos quando são proporcionais, claros e retornam como base de civilização. A teoria, sem execução tática, é apenas o entretenimento dos fonos. Como arquiteto destas fundações da riqueza, eu exijo que você transforme estes 5 livros em ações imperativas para a construção do seu próprio império pessoal. Acate estas ordens imediatamente. Primeiro, especialize a sua lâmina. Pare de se dispersar em dezenas de projetos rasos. Escolha uma única habilidade técnica de alto valor neste mês e aplique 80% do seu foco nela até atingir o domínio profissional. A divisão do trabalho começa na sua agenda. Segundo, proteja o seu excedente. O capital é a sua liberdade condensada. Trate o seu tempo livre e a sua renda como recursos vitais. Corte os luxos efêmeros, hoje, e reinvista essas horas e moedas na construção de um sistema que vai gerar lucro e poder no seu futuro. Terceiro, construa a base. Pare de buscar o telhado brilhante. Antes de tentar escalas gigantescas na sua vida ou nos seus negócios, consolide a sua infraestrutura básica. Durma bem, honre as suas promessas e domine os fundamentos da sua profissão atual. Quarto, deixe a mão invisível operar. Pare de tentar microgerenciar os seus subordinados, o seu parceiro ou o mercado. Alinhe os incentivos e os interesses de forma que seja vantajoso para o outro entregar excelência. O autointeresse mútuo harmoniza o caos. Quinto, pague os tributos a si mesmo. Institua regras fiscais na sua rotina para a manutenção da sua máquina pública. Invista pesadamente na sua saúde e na leitura rigorosa de grandes obras. Esse é o imposto que previne a falência da sua mente. Agradeço pela sua disciplina inabalável em me acompanhar pelos corredores profundos da economia e da civilização moderna. Se este conteúdo expandiu a sua visão e lhe entregou táticas reais para a prosperidade,
Deixe agora o seu curtir, inscreva-se e compartilhe este dossiê. E eu demando a sua resposta nos comentários. Qual destas 5 ordens diretas você vai implementar na sua rotina a partir de amanhã pela manhã? Para que este canal continue operando como a principal biblioteca viva de alta performance e filosofia do Brasil, mantendo o nível técnico destas produções no ápice, nós contamos com o seu apoio financeiro. A chave Pix está cravada na primeira linha da descrição. O seu apoio voluntário é o combustível que nos permite continuar forjando o intelecto de líderes e soberanos. A riqueza material e intelectual é o prêmio que o mundo oferece àqueles que resolvem os maiores problemas em silêncio e com genialidade. Assuma sua responsabilidade pelas suas trocas. E deixo você com o brilhantismo complementar do economista Milton Friedman. O problema fundamental da economia política é como organizar a cooperação humana sem coerção. O brilhantismo de Adam Smith foi reconhecer que a ordem pode emergir espontaneamente da busca individual do próprio interesse.